Boa noite. Não dá mais para imaginar uma sociedade dissociada da internet. Em menos de 20 anos, o Brasil saiu de um cenário de raros usuários para milhões de pessoas conectadas através de celulares, tablets, notebook, smartphones, entre outras ferramentas da tecnologia moderna. Mas ao mesmo tempo em que a tecnologia da informação sinaliza progresso, há uma série de impactos que podem ser benéficos ou prejudiciais. Em geral, especialistas em ambientes digitais comemoram a contribuição da internet nos tempos atuais, mas há também quem considere os perigos que o uso desmedido possa proporcionar. Recentemente, o jogo Baleia Azul chamou a atenção pelo poder de induzir crianças e adolescentes a situações extremas como o suicídio. O problema está nas redes sociais ou em quem se apropria delas para uso criminoso? E na escola, como a internet pode ser uma ferramenta de apoio pedagógico que auxilie o desenvolvimento cognitivo dos alunos? Essas questões estão na pauta do Opinião Pernambuco de hoje. Para o debate, convidamos Igor Lemos, psicólogo, doutor em neuropsiquiatria e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sérgio Abranches, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, sejam bem-vindos ao programa. E aí vamos tentar entender, né, um pouco em cima desse texto que a gente trouxe aqui para a abertura do programa. O Brasil hoje tem milhões de usuários. Entre o público infantil e adolescente, esse público ele é mais acentuado do que mesmo em pessoas com maior idade. Vamos começar contigo, Sérgio Abranches. Bom, existe de fato uma parcela grande da população que utiliza, né, os eletrônicos, e a maior parte dela está circunscrita com as crianças e adolescentes, principalmente quando a gente fala do uso de celulares, de jogos eletrônicos e outros artefatos tecnológicos. Em relação à minha perspectiva como psicólogo, a minha clientela também é composta, na maior parte, por esses grupos de pacientes, né? Eu atendo pacientes com dependência tecnológica e as crianças e adolescentes também fazem parte desse grande grupo de usuários. Os adultos também fazem esse grande uso, mas quando a ênfase é sobre jogos, sobre mídias, sobre redes, de fato a juventude ela tem um uso bem maior. Que cultura é essa que acaba dominando não somente o Brasil, mas o mundo inteiro, né, criando uma dependência radical em torno dessa tecnologia? Bom, existe, infelizmente, Valdir, uma parcela da população que, de fato, tem a dependência. Existem critérios estabelecidos pela psiquiatria, pela psicologia clínica, para decifrar quais são os sintomas que podem estar relacionados a esse critério diagnóstico. Então, quando o usuário apresenta, por exemplo, alterações de humor, irritabilidade, tristeza quando interrompe o uso, ele tem recaída, tem que utilizar cada vez mais tempo para obter prazer, existem vários sintomas, né, que descrevem esse cenário patológico, ele está cometido por um adoecimento psíquico. E o que infelizmente acontece é que cada vez mais pessoas, cada vez uma maior parcela da população está sendo acometida por um transtorno psiquiátrico, que é essa dependência. Tu já trouxesse para um olhar clínico, Sim. Não foi? Na verdade, quando eu coloquei a questão da dependência, eu já estava pensando, e aí pode ser até que não seja a forma correta de colocar, mas do ponto de vista cultural, hoje nós temos um mundo totalmente dependente dessa tecnologia. Né? O professor Igor colocava, né, antes de começar o programa, o fato de que crianças hoje ficam colocando que não entendem como que uma sociedade possa viver sem essa tecnologia, né, sem os aplicativos, sem a internet. Professor. Eu acho, Valdir, que você entrou no centro da questão, que é pensar uma cultura diferente. Uma cultura que hoje está fortemente marcada por essa tecnologia. Tecnologia você sempre teve na sociedade, nas diversas sociedades. A questão para nós hoje é que nós podemos falar de uma cultura digital, uma cultura que é dominada por esse tipo de tecnologia. E isto sim tem fortes impactos. Acho que o Igor já colocou bastante essas questões de dependência. Eu que trabalho diretamente no campo educacional, a gente percebe isso cada vez mais presente na meninada dentro das escolas, né? Essa parece que eterna luta dos professores contra o celular, né? Algo assim que já está denotando claramente que faz parte de uma cultura. Então, nós temos que entender essa questão, se ela tem ou não gera dependência. E se isso é positivo ou negativo, entendendo pelo lado da cultura. Eu acho isso sim um ponto central. E não ficar simplesmente dizendo se este ou aquele aplicativo ou ferramenta faz bem ou faz mal.
Eu acho que tem esse lado, mas a gente precisa olhar como já um elemento que está organizando a nossa vida. Então a gente depende porque a gente marca os compromissos utilizando a internet, a gente acessa as informações utilizando a internet, a gente vai poder criar coisas novas utilizando essas tecnologias, né? Ou seja, a nossa vida hoje está moldada por isso. Até as relações pessoais, a gente hoje tem muitas delas reguladas, né, dinamizadas pelo uso disso, são as famosas redes sociais, tá? Então eu tenho a impressão que essa é a questão que está em jogo. O número que o Igor colocou de fato é impressionante, né? Você tem mais números de celulares no Brasil do que habitantes. Então isso já diz para nós o quanto isso cresce. E é verdade também, Valdir, que o forte crescimento nos últimos anos está nessa população mais jovem, mais, vamos dizer, adolescente, né? E eu acho que o outro dado importante que a gente tem que considerar é que agora o acesso à internet, ele cresce no ambiente de casa. Antes, o que a gente tinha? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente continua e a gente vai falar especificamente sobre esse crescimento dentro do ambiente de casa, né? E aí, um outro ponto, essa evolução, né? Essa evolução, se é que a gente pode chamar mesmo de evolução, porque a tecnologia vai se atualizando, né? Vão surgindo outras ferramentas, ela é hoje necessária? Sim, perfeitamente. Para a área da psicologia, existem tratamentos que são feitos por terapia virtual, não somente pelo computador, atendimento por Skype, que é um aplicativo utilizado para conversações, que você pode fazer atendimento tendo a liberação do Conselho de Psicologia, como também você pode utilizar ferramentas eletrônicas para vencer fobias de paciente. Por exemplo, você colocar óculos, né, para simular um ambiente que tenha ratos ou tenha baratas, ou mesmo um local muito alto para pacientes com fobia à altura. Então, o que a gente pensa, por exemplo, na psicologia é que a tecnologia vai ser cada vez mais inserida. Os exames na área da neurologia também utilizam tecnologia, as informações trocadas, por exemplo, com meus pacientes, muitas vezes é pelo WhatsApp. Então, assim, muitas informações são trocadas por elementos que é do uso prático de todo mundo. Então, é impossível na minha avaliação, e pegando o gancho da palavra dependência, de dependermos da tecnologia para ter o uso dela no nosso dia a dia, é impossível na minha avaliação termos um prognóstico de que não iremos mais utilizá-la. A tendência é o aumento desse uso, Valdir. Vamos, então, trazer uma questão que ganhou a mídia nos últimos dias, né? Nos últimos meses, na verdade, que é a proliferação do jogo da baleia azul. E aí isso acabou trazendo muito medo para algumas pessoas, né, de que seus filhos eles possam ser, de certa forma, induzidos, né, a praticar esse jogo e seguir para as etapas extremas que, segundo contam, né, termina exatamente com o suicídio. O que é, na verdade, esse jogo, professor? Veja, eu não tenho tantos detalhes, não fui atrás para entrar no jogo, né? Mas o que a gente consegue perceber, ele é um aplicativo que vai, através de um convencimento progressivo da pessoa, basicamente do jovem, do adolescente, para que ele vá vencendo etapas através de uma série de atividades, né, ações que ele tem que fazer. E muitas delas dizem respeito ao enfrentamento dele mesmo em alguma dada situação, inclusive com as questões físicas. O suicídio a que você se referiu é o último passo lá na frente. Mas você tem, vamos dizer assim, um processo de crescimento nesse jogo que também já vai envolvendo algum tipo de mutilação, de uso contra ele mesmo, através deste processo de convencimento. Eu tenho a impressão, Valdir, que esse jogo, com todo o que ele, vamos dizer assim, já aponta para nós de malefício para a sociedade, particularmente para as pessoas, as famílias que têm pessoas envolvidas, ele pode nos ajudar a entender um pouco mais deste fenômeno que é a internet, tá? A internet tem várias faces, aliás, ela tem tudo lá dentro, né, como a gente costuma pensar. E o que esse jogo trouxe para nós? Ele traz para nós um elemento muito importante, que é a intensificação de redes sociais. Ou seja, com a internet nós estamos cada vez mais conectados a mais pessoas. Inclusive, e talvez até em alguns casos principalmente, pessoas que a gente nem conhece, nem imagina onde elas estão. Nem onde é que elas estão. Então se fala que esse jogo surgiu onde? Na Rússia. Mas ele atingiu alguém que está aqui no Brasil, né? Ou seja, o fenômeno da internet está
amarrando, né, conectando a gente de uma forma muito intensa, muito violenta, mesmo se a gente ter conhecimento, eu não vou dizer real, mas pelo menos com um pouco mais de confiabilidade do que está acontecendo. Eu acho que essa é uma questão muito importante para pais, no meu caso, no campo educacional, para os educadores, entender como é que funciona isso. Porque sem entender, a gente só vai ficar falando mal. O que é eu falar mal? Nessa hora é a pior coisa. Por quê? Porque você não vai entender essa dinâmica. Por que um jovem, um adolescente entra numa jogada como essa? E há uma complexidade no jogo que nos leva a uma reflexão do interesse de quem está por trás disso. Que interesse poderia haver? Bom, existem múltiplos interesses, né? Para o campo da psicologia clínica, as pessoas que entram nesse tipo de estratégia, né, que é disfuncional, que é o jogo baleia azul, estão apresentando vulnerabilidade mental, ou seja, são mais suscetíveis a algum tipo de entrada, algum tipo de acolhimento, mesmo que doentio, pela internet. Eu não chamaria Baleia Azul de um jogo a priori, porque eu acredito que jogo é tudo que proporciona entretenimento, né? Algum tipo de desafio que gere benefícios, construção para a pessoa. Então esse jogo, como ele é chamado, entre aspas, é uma destruição para aquela pessoa. Mas aproveitando novamente o gancho do professor Sérgio, ele pode ser utilizado para debatermos, por exemplo, saúde mental. Então, ao invés de falar mal, como o professor citou, né, anteriormente, de abominar o assunto e retirá-lo da conversação, ele pode ser utilizado como pauta de debate em casa, entre a família, para falar sobre o que é depressão, o que é suicídio, o que é ansiedade, quais são os sintomas que podem ser verificados, que os pais podem ficar atentos, monitorar e auxiliar na conversação com esse filho. Então, antes de vermos como algo que é negativo a priori, mesmo que o fim o seja, a temática para trazer ao debate ela é essencial na minha opinião sobre o assunto. Quando alguém se propõe a desenvolver um aplicativo como esse, é possível que haja inclusive um interesse econômico, um interesse financeiro por trás de uma proposta ou de um propósito como esse, professor? Tudo que foi iniciado em relação ao jogo Baleia Azul começou como um tipo de divulgação de um site, né, que aconteceu em um país distante do nosso, né? Então a ideia inicial era apenas divulgar o site, fazer com que ele tivesse mais visibilidade e alguns usuários pensaram que ele poderia ser visto de uma outra maneira, que poderiam provocar naquilo ali, entre aspas, novamente, um jogo. Uma forma de ter mais negociações, né, mais pessoas envolvidas com aquela temática. Então, para alguns, né, o começo foi uma brincadeira, que é uma brincadeira bem doentia, diga-se passagem, e alguns começaram a levar a sério isso e começaram a proliferar como um conteúdo que tivesse etapas, de fato, desafios a serem vencidos, que o fim culmina em um suicídio, né? E o usuário ele precisa entrar, e ele é ameaçado, inclusive, pelos curadores, de que se ele sair do jogo, ele vai ser ou ameaçado por eles, ou a família vai ser descoberto o endereço e vão fazer algo contra eles. Então, é um cenário patológico, na minha opinião, em relação a esse jogo, Valdir. Professor, meu filho falou uma coisa outro dia. Ele disse, pai, eu acho que quem está por trás de um jogo como esse é semelhante a um serial killer. Tá? É assim, que se apropria das mentes, né, de crianças e adolescentes e que espera exterminar, né? Então é um processo de extermínio em série. É por aí que a gente pode refletir. Com certeza. Eu vejo, volto a dizer, não tenho nenhum conhecimento profundo sobre a questão desse jogo, né? E vou concordar comigo, é muito mal utilizada a ideia que é um jogo, né? Mas sim um desafio. Mas daquilo que a gente já consegue entender, não tem ali imediatamente um objetivo econômico. Ninguém está ali fazendo uma rede para obter algum ganho econômico. Então, portanto, é uma questão muito mais patológica mesmo, né? Agora, você tem outras formas, outros tipos de jogos ou desafios, sim, que você vai encontrar pessoas com fortíssimos interesses econômicos, que podem ser tanto diretos ou indiretos, né? Através de tipos de propaganda que são, ao passar das etapas, vão sendo incorporadas, né? E aí, como todo outro produto, acaba gerando algum interesse econômico. Agora, volto a dizer, eu acho que no caso do Baleia Azul e toda essa grande, né, alvoroço que nós vivemos, ele tem que nos ajudar a entender isso. A gente não pode estigmatizá-lo de imediato. A gente tem que poder ter um bom conhecimento, um aprofundamento disso, porque isso é uma coisa, vamos dizer assim, real. Ele está ali, ele faz parte da gente. Talvez o Baleia Azul possa ser considerado um extremo de uma situação que a gente tem diariamente na internet. Mas esse é o extremo. Ora, é bom então olhar, porque você vai ter outras situações envolvendo esses jovens e adolescentes que não vão
vamos dizer assim, chegar ao ponto do suicídio, mas vão chegar a um tipo de dependência que pode gerar algum tipo de impacto na sua vida que a gente é bom saber e até evitar, né? Por que a gente precisaria fazer algumas questões usando determinados aplicativos se você pode fazer de outro modo, tá? Então, acho que nesse sentido, este jogo Baleia Azul pode nos ajudar, tá? Agora, eu vou concordar inteiramente com o Igor, né? Você ali tem uma situação patológica e é interessante porque isso revela a patologia da sociedade, não só do indivíduo em si. Porque se não tivesse essa patologia social, vamos chamar assim, ele não teria gerado esse interesse todo que gerou. Ok, obrigado, professor Sérgio. Então, daqui a pouquinho a gente volta com o Opinião Pernambuco. O Opinião Pernambuco está de volta hoje com o tema Uso da Internet por Crianças e Adolescentes. Participam Igor Lemos, psicólogo, doutor em neuropsiquiatria e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sérgio Abranches, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Bem, o professor Sérgio já tinha tocado aqui na questão do ambiente familiar, e aí, como ele foi o último a falar, eu vou começar por ti, Igor. No ambiente familiar é onde deve haver o maior cuidado, é onde estariam os maiores riscos, é onde estariam os maiores usos. Como hoje a família deve se relacionar com a questão dos usos da internet por crianças e adolescentes? Lógico, os pais fazem constantemente essas perguntas em palestras, no próprio consultório também, de como é que eu posso educar e ajudar meu filho. O primeiro ponto estrutural de dificuldade dos pais, tempo para esse monitoramento. A maioria dos pais passam um dia no trabalho, né, voltam à noite, o adolescente e a criança fica em casa, muitas vezes sem ter esse acompanhamento. Então a primeira dificuldade já é essa que os familiares passam. Então eles falam, Igor, então à noite o que é que eu posso fazer, o que é que eu posso conversar com meus filhos? E entra uma segunda questão, se essa criança tiver um uso exacerbado de tecnologia, ela vai ficar no quarto, né, praticamente numa bate-caverna, aquele ambiente escuro, reservado, que quando ele tenta, o pai e a mãe, acessar aquela informação, está próximo, diz, não se aproxima, está me atrapalhando o meu jogo. Então muitas vezes a criança, o adolescente já empurra os pais para não terem essa comunicação. Quando a gente consegue vencer esses obstáculos iniciais de horários, da não autorização da criança, do adolescente para esse tipo de acesso dos pais, o que é importante é verificar alguns sinais de risco. Pegando o gancho novamente sobre o jogo Baleia Azul, sobre qualquer outra questão vinculada à tecnologia com problemas, né, vinculados a ela, o primeiro sinal é verificar se tem algum tipo de mudança na autoestima, né? Se a pessoa está começando a ter algumas ideias ou mostrando no comportamento algumas alterações do tipo, eu não faço mais meus hábitos como anteriormente, não me alimento tão bem como antes, meu desempenho acadêmico modificou, eu pareço estar triste, ou mais ansioso, ou mais reservado. Qualquer mudança que os pais notarem, acho que é um ponto inicial para ter um tipo de conversação, verificar o que está acontecendo e como quase tudo hoje em dia na psicologia clínica, na psiquiatria, tem como base a tecnologia. Falasse anteriormente no bloco anterior sobre quem é o idealizador do Baleia Azul. Na verdade, ele é um rapaz que é um psicopata, ele tem um transtorno de personalidade antissocial. Então, o antissocial, o que é que ele vai fazer? Vai criar um cenário caótico para que possa manipular e prejudicar o próximo. Então, hoje em dia, as patologias têm um vínculo com tecnologia. Então, essa temática, junto a outras, devem ser debatidas em casa sempre. Mas o que acontece é, Igor, não consigo falar com meus filhos, com as crianças que estão na minha casa. Então, essas barreiras, elas devem ser vencidas inicialmente. E esse é um grande passo, Valdir, para que a gente possa aprofundar a conversação com eles. Professor Sérgio, não é fácil, né? Não parece ser simples essa relação. E corre-se, inclusive, o risco de os pais eles adotarem uma postura que seja uma postura muito repressora, né? Uma postura constrangedora, e aí você já estaria gerando um outro tipo de problema. Então, é como preparar os pais para essa questão, né? Para que eles possam realmente se relacionar de uma forma saudável com os filhos e orientadora. É verdade. Olhando pelo lado que eu mexo mais, né, que é esse lado educacional, você percebe também isso, esse, vamos chamar assim, distanciamento, né? Que, vamos chamar assim, ele teve o mote da tecnologia. Ou seja, como é que eu faço para acompanhar o meu filho, seja nas atividades diárias ou as atividades lá na escola, se eu não entro nesta lógica que ele está utilizando, que é a lógica da comunicação instantânea, a lógica da comunicação múltipla. Em geral, o jovem não está falando com um único
né, zap, como eles chamam, ele está falando com vários ao mesmo tempo. Então, como é que eu faço se eu não entro nessa lógica, né? Veja, eu não creio, como educador, que a gente tenha que se intrometer nisso. Até porque esse é um espaço que o jovem está ali desenvolvendo e tal. Eu tenho que entender isto. Ou seja, por que isso funciona, como é que isso funciona, né? Se nós tivermos, acho que essa postura, eu entendo que uma das portas se abre. Acho que a questão que o Igor falou é, a gente tem que vencer essa barreira inicial. E não é pela imposição, e muito menos pela repressão que isso vai resolver. Pode reparar, quanto mais você proíbe um aluno de usar celular na sala de aula, é mais que ele consegue encontrar as alternativas dele, que são alternativas também tecnológicas. Entrar nessa lógica a que o professor Sérgio fala seria tornar-se também um internauta, Igor? Sim, os pais têm que ter o conhecimento em relação a esse assunto, não apenas os pais, mas os próprios profissionais da psicologia que atendem essa demanda. E ser praticantes. Sim, entender. Então, como eu sou também praticante de jogos eletrônicos, eu não tenho, infelizmente, um tempo maior para poder utilizar essa tecnologia, mas como eu atendo pacientes que têm problemas com esse uso, eu tenho que entender quais são os jogos atuais, quais são os aplicativos utilizados, entender sobre a temática do Baleia Azul ou outros assuntos nesse grande campo da cybercultura. Então, o primeiro ponto é psicoeducação. É entender o que está acontecendo. Então, como falou muito bem o Sérgio, de você impor algo em relação ao filho, cria-se um bloqueio e a psicologia trabalha com um conceito chamado de fruto proibido. Então, aquilo que de fato é barrado, cria-se um maior interesse para entender e para utilizar, inclusive. Então, não é uma boa estratégia. O primeiro ponto é exatamente como o Sérgio disse, é o entendimento. É chegar junto, debater aquela temática, mas com conhecimento de causa, de que você possa conversar e não colocar algum tipo de imposição, regra que na verdade não funciona de forma alguma na psicologia. Valdir, uma coisa que você falou, eu acho que a gente tem que fazer, mas tem que também ter uma certa medida a ela. Ou seja, eu preciso me transformar num internauta? Bom, a vida hoje anda pela internet, sim. Então em certa medida eu sou um internauta. Agora, isso não quer dizer que eu vou ser um internauta tal qual sim. O meu filho ou esses jovens fazem, né? Eu pertenço a uma geração analógica, eu ainda tenho muito do modo de viver analógico e não desse modo tão digital. Então eu não preciso ser aquele que vive o tempo todo, eu tenho que entender isso. E tem uma outra coisa, Valdir, que eu acho muito importante, que é o seguinte, a própria tecnologia pode ajudar a isso. Ou seja, se um jovem, uma criança está lá muito voltada a uma determinada questão, olha, na internet eu encontrei isso, você pode, na própria internet, encontrar o outro lado. E fazer, olha, você está vendo isso aqui? Olha, veja isso aqui. Claro que é muito difícil, lógico, ninguém está dizendo que isso é fácil e suave, mas a própria internet vai te dar condições a isso. Então o jovem diz, eu estou aqui nesse zap, olha, o meu grupo disse isso, então tal. Oh, que bom, existe aqui um outro grupo que também disse isso. E esse grupo, o próprio Igor disse assim, tem grupos de estudiosos que podem ajudar nessas temáticas, oferecendo também uma informação mais balizada, mais até aprofundada, percebe? Ou seja, a gente não precisa ter essa coisa contra. Volto a dizer, como você falou, a pior coisa é a repressão nessa hora. Porque, sem dúvida nenhuma, vai se encontrar uma alternativa para isso. Ou seja, uma situação irreversível que as pessoas precisam se adaptar e aí quem não tiver um domínio ainda dessas ferramentas, aí precisariam passar por alguma formação, seja aprender com o próprio filho ou aprender numa escola, seria mais ou menos isso? Sim, exato. Eu vou de novo, Valdir, contextualizar o sentido da dependência, que é o que eu mais faço no consultório, né? Por exemplo, existe um jogo chamado League of Legends, que os telespectadores com certeza, né, os adolescentes, os adultos vão conhecer bem, e os pais falam, olha, eu não aguento quando meu filho joga esse jogo porque ele não consegue pausar no meio da partida. Bom, aparentemente é uma besteira, mas na realidade, como é um jogo online, ele não pode ser pausado. O que os pais fazem? Eles vão e tiram a tomada. E aí o adolescente se irrita com aquilo e o pai não entende por que ele está se irritando tanto, porque ele não pode interromper um jogo enquanto ele está em andamento. Então o primeiro ponto é explicar aos pais em consultório como é que é a mecânica do jogo. Então parece uma besteira, algo simples como isso, mas que cria um cenário caótico em casa, dos pais entenderem, olha, a partida tem um tempo, ele não pode ser pausado, ele não pode ser retirado no meio de um jogo, ele vai ser banido daquele tipo de cenário. Então começa a explicar aos pais qual o tempo de duração, como ele pode colocar limites em relação ao tempo, que atividades ele pode fazer além dessa de jogo. Então tudo faz parte de uma conversação e de um bom entendimento entre pais,
filhos, no caso os pacientes, e o psicólogo. E quando o controle chega ao ponto de os pais quererem pegar para si a senha, o login do filho para exercer esse controle? Né? Na minha opinião, isso depende muito da faixa etária. Se for uma criança, 6, 7, 8 anos, que faz uso do celular, eu acho que é essencial os pais terem acesso, de fato, às informações, um certo tipo de monitoramento mais próximo para verificar se existe... Até que idade você falou? 8 anos, 10 anos de idade, depende muito da dinâmica de cada família, porque alguns com essa idade não fazem nenhum tipo de uso abusivo, problemático, outros sim. Já o adolescente, ele vai entrar em outros cenários, né, um pouco mais complexos, os pais não vão conseguir chegar tão próximo a isso, até porque vários adolescentes sabem como burlar, né, colocando senhas ou então acessando a internet por uma configuração remota. Existem as estratégias que eles criam para isso. Então, para o adolescente, o ponto principal é monitorar e conversar. Para as crianças menores, os pais podem sim estar presentes e saber o que eles estão utilizando, até para evitar crimes na internet que outras pessoas possam fazer com aquela criança. Então, depende muito, Valdir, da faixa etária. Vamos entrar na questão do sexo, né? O sexo é completamente... liberado, né? Qualquer criança, qualquer adolescente pode ter acesso àqueles sites pornográficos e isso às vezes apavora, né, determinadas famílias, sobretudo famílias mais conservadoras, né, que têm uma formação religiosa mais conservadora. Enfim, o fato é que o ambiente virtual ele está aberto para todo mundo. Como levar isso, ou como dar essa liberdade de acesso à criança e, ao mesmo tempo, ficar atento a esse tipo de uso, professor Sérgio? Eu acho que essa é uma das questões centrais nessa relação que se estabelece. Você falou a questão do sexo, vamos ampliar um pouco mais com todas as questões da sexualidade que hoje você tem vivida na sociedade de uma forma muito ampla. E cada vez mais a gente vê expressões, áreas e contextos. Mas talvez o melhor fosse eu colocar aqui a pornografia. Assim, né? exato. A pornografia. Então, aí nós estamos falando claramente em algo criminoso, tá? Em algo criminoso. E isso acho que tem que ser combatido mesmo. Agora, como é que você faz isso dentro de casa, né? Voltamos à nossa questão. Você tem que entender essa dinâmica e tem que partilhar com ela, né? Lógico que tem, e eu concordo com o Igor, uma questão da idade muito forte para isso, lógico. Então você tem que ter uma ação muito mais centrada, muito mais próxima para saber o que aquela criança, aquele adolescente está vendo, né? Acho que é verdade. Agora, outra coisa que também nos impressiona muito é que cada vez mais cedo, né, mais criança, vamos chamar assim, está tendo acesso a tudo isso. Afinal de contas, a internet, você deu 2 cliques e está no mundo, tá? Volto a dizer, a questão central é saber essa dinâmica e poder conversar com isso. Agora, se a gente fizer uma pequena comparação, Valdir, ao como acontecia anteriormente, a diferença vai se dar, claro, na velocidade com que isso acontece e na quantidade de informações. Isso é evidente. Agora, a lógica continua a mesma. Você precisa estar perto, você precisa discutir isso, afinal de contas, essa enxurrada de informações que a rede traz pode rapidamente, de uma questão simples, gerar, por exemplo, a pornografia. Né? E ainda mais... Essa pornografia pode evoluir para a pedofilia. Pedofilia. Aí você está realmente, vamos dizer, encostando numa coisa criminosa, uma coisa que a sociedade proíbe. E isso é necessário você ter muita clareza. O Igor falou de alguns sinais que os jovens, adolescentes, as crianças vão apresentando. Isso é uma coisa importante. Mesmo com toda a falta de tempo que nós temos hoje de trabalhar há muito tempo, mas a gente tem que ter uma atenção para isso. Quais são esses sinais que estão mudando? Ora, os adolescentes mudam muito. É a idade de muitas transformações. Então você tem que acompanhar essa transformação dele e não achar que é simplesmente natural. Não é natural. Ele está tendo uma influência muito forte ali da internet. Igor, tem chegado até você casos de filhos que têm sido abordados por pedófilos, né? Essas redes de pedofilia, elas são realmente muito presentes em todos os ambientes, no mundo inteiro, inclusive fortemente aqui. A resposta para essa pergunta, sim, é positiva, né? Existem pacientes que eu atendo que são crianças e adolescentes
que eles têm acesso à rede Instagram, que é uma rede que você posta, publica, né? Fotos, vídeos e, vez por outra, algum paciente meu fala que recebeu um recado de uma pessoa que é um adulto dizendo: olha, achei você muito gatinho, achei você muito bonitinho, quer conversar alguma coisa comigo? E são adolescentes de 12, 13 anos de idade que recebem recados de adultos. Então, como são perfis abertos, né, eles não têm um bloqueio para esse acesso de outras pessoas estranhas, né, a sua família, a seu vínculo de amizades. Vez por outra, infelizmente, eu ouço, Valdir, essas informações no consultório e aí eu notifico a família, comunico o que está acontecendo para que se criem estratégias para diminuir um pouco esse tipo de fluxo. Como foi bem dito, né, pelo Sérgio, hoje é tudo muito explícito, muito fácil, não que seja necessariamente um problema, mas a questão central é sabermos como fazer um bom uso em relação a essa grande disseminação. O que a psicologia enxerga é que antigamente existia o diário, aquilo que era do privado, e hoje o privado foi destruído para tudo ser público. É praticamente um Big Brother, tudo é exposto e as câmeras estão sempre à nossa volta, marcando cada local que a gente vai, tudo que nós fazemos. Então, como lidar com essa quantidade de informações é a grande dúvida do dia de hoje, né? Do que fazer com isso. O poder público está ausente, faltam políticas públicas de controle, falta uma legislação, né, que acompanhe, que monitore, sistemas de segurança, né, o que é que falta e o que é que pode contribuir para que esse papel não fique apenas nas costas dos pais. Então, essa é uma questão que a gente deixa para o próximo bloco e a gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta hoje com o tema Uso da Internet por Crianças e Adolescentes. Participam Igor Lemos, psicólogo, doutor em neuropsiquiatria e especialista em terapia cognitivo-comportamental. Sérgio Abranches, professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Lembramos que a TVU está com seu sinal digital. E aí, para você sintonizar esse novo sinal com a imagem com muito mais qualidade, é necessário que você faça a reprogramação dos canais. O canal específico da TVU agora é o 11.1. Bem, no bloco passado a gente colocou essa questão da segurança, né? E nós nos sentimos muito inseguros no uso da internet. Isso é um problema de quem, professor Sérgio? De todo mundo. É um problema da sociedade, né? Claro que o poder público ele tem que ter políticas para isso, claras, muito bem definidas, discutidas com a sociedade. Não é para o governo impor qual é a sua política de segurança, mas discutir com a sociedade como é que nós queremos fazer esse tipo de acompanhamento. É lógico que quem quer fazer alguma coisa ruim e errada na internet, ele não vai ficar esperando o governo, ele vai armar suas jogadas. O Baleia Azul fez isso claramente e faz isso claramente. Então, nós precisamos disso. Agora, não é também só para deixar na mão do governo achar que, porque o governo não faz, eu não vou fazer nada. Nós estávamos comentando no bloco anterior essa dificuldade de acompanhamento. E eu volto a insistir que esta questão é da sociedade, portanto, é da escola também. Então, a escola também tem que discutir, porque, por vezes, para esse adolescente, para essa criança, a conversa pode começar na escola. Talvez ele não consiga ou não tenha o ambiente familiar ainda muito bem acostumado ou apropriado para esse tipo de conversa. Então a escola tem que entrar nisso, então a escola tem que discutir essa questão. E aí talvez, depois disso, chamar a família para participar e ver o que está acontecendo. Então é uma questão de toda a sociedade, não dá para ficar de fora, não. Igor, essa facilidade de acesso hoje é tão grande que a gente não vai ver o celular apenas em pessoas de classes sociais mais abastadas, né? A gente vai encontrar na escola particular, na escola pública também, esse celular na mão dos jovens, nas mãos dos adolescentes. Sim. Se criou realmente uma outra dinâmica, né, de relacionamento. Então, qual a importância, né? Como esse celular deve ser percebido na mão desse aluno que passa a ter acesso a tudo, inclusive dentro da sala de aula, ou seja, que pode se transformar ali uma ferramenta pedagógica ou uma ferramenta de dispersão. Sim, foi o que eu estava pensando anteriormente, antes de iniciar o programa, sobre o que é a tecnologia em si. Ela pode ser tanto utilizada por um bom sentido como para um mau sentido também. Qual seria o mau sentido? No ambiente de trabalho, por exemplo, tirando um pouquinho do âmbito escolar, no ambiente de trabalho é chamado de cyberslacking.
utilizar a tecnologia para fins não relacionados ao trabalho. Então, ficar em rede social, em sites de esportes, você perde tempo, produtividade nesse momento. No colégio, a gente teria um sentido semelhante. Existem vários colégios que vão tirar, inclusive, aluno de sala quando ele ficar com o celular em mãos. Então, ele não está pesquisando algo, não está criando algo que seja para o benefício dele. Então, voltamos ao ponto inicial, que parece que a nossa conversa gera ao mesmo núcleo de psicoeducação, da conversação, do debate, do que pode ser feito em relação a esse uso de tecnologia. Então, o adolescente, a criança tem que compreender que aquele artefato eletrônico ele é interessante, ele tem fins de entretenimento no momento correto para isso, mas quando ele estiver em sala de aula, quando ele estiver em casa estudando, o fim daquele tipo de recurso é para a educação. É para algo que propicie para ele uma evolução na aprendizagem, não para outros fins. Agora, quando a gente fala de um paciente que ele está apresentando disfunções nesse uso, ele não vai fazer um uso para a educação, ele vai utilizar como fonte de escapismo para alterações de humor, para outras questões. Então, a gente já entra num campo do uso problemático em relação à tecnologia. Professor, isso é muito delicado, né? A gente tem visto professores aí que estão arrancando os cabelos e não conseguem lidar com essa presença do celular na sala de aula. Valdir, como eu falei antes, parece que hoje a grande briga é essa, né? Professor e celular, né? Você, inclusive, tem leis estaduais e municipais com a proibição, né? Agora, é muito interessante, pelo menos a maioria das leis que eu conheço, que falam sobre isso no campo educacional, elas dizem que o uso do celular na escola, ele é permitido se ele tiver o fim pedagógico. Claro que aí está uma grande dificuldade. Grande dificuldade para nós professores que não fomos acostumados a usar isto e nem sabemos muitas vezes usar pedagogicamente esse aparelho. Então a gente fica só na primeira parte da lei, que a lei diz assim, é proibido o uso na escola. E esquece que tem um uso pedagógico, né? O Igor estava dando alguns exemplos. Nós temos que aprender a usar pedagogicamente isso. Como a gente já estava falando, a gente agora pode supor a sociedade sem o celular, sem a internet, parece que já é impossível a gente pensar esse tipo de coisa. No campo educacional já é assim, apesar da educação ainda ser um dos campos mais resistentes a esse tipo de uso. Há uma grande necessidade de a gente saber usar. Como usar pedagogicamente isso, né? Ora, não só as pesquisas, não só os trabalhos que são feitos, as próprias redes sociais serem usadas para a aprendizagem. Então você tem vários grupos de estudos que rodam no Facebook, que rodam no WhatsApp. Isso é possível? Sim. Isso muda a nossa forma de fazer educação? Muda. Muda porque a dinâmica é outra e temos que aprender a fazer, né? Igor, até os games eles podem também se transformar numa ferramenta pedagógica importante, né? E estar lá na sala de aula. Sim, a gente pode utilizar exemplos vinculados à gamificação, que é a utilização de recursos do jogo eletrônico para fins não vinculados apenas ao entretenimento, a ganhar batalhas, mas para outros fins, como a educação, por exemplo. Existem vários colégios, aqui no Brasil não existe ainda com tanta força, mas nos Estados Unidos já é algo que tem um crescimento exponencial, que utilizam o jogo eletrônico para aprendizagem. Então, como eles criam um fim de diversão, eles motivam o aluno a buscar aquele tipo de informação, a se desafiar, mas não é apenas um jogo qualquer, é um jogo vinculado realmente à aprendizagem, que de fato estimule o aluno, esteja motivando, que tenha desafios, que esteja engajando ele para uma aprendizagem. E, na minha opinião, esse é o futuro. É a utilização desses princípios para que a gente possa auxiliar na educação, no trânsito também, para outras questões societais. Então, o jogo, sim, ele não tem um fim apenas de entretenimento, mas para outras questões importantes, Valdir. Mas o que parece é que muitos professores não se apropriaram ainda disso enquanto ferramenta, né? Alguns jogos assim, bem primários, às vezes são utilizados no ensino fundamental, lá no início do ensino fundamental, mas de uma forma mais efetiva, por exemplo, no ensino médio, né? A gente não tem tido isso com muita constância, né, professor? Não, você tem, nesse sentido, você tem experiências pontuais, ainda não é de domínio. E essa questão ela começa desde o processo de formação do professor, né? Nós não temos ainda nos sistemas, particularmente nas faculdades de educação, o uso consistente, pedagógico de tecnologias. Então, realmente fica muito difícil para o professor que não teve... Isso, na própria formação do professor. Como é que ele vai ter lá, né? Agora, isso também não isenta o professor de ir atrás. De ir atrás e saber. Sabe por quê? Porque todo professor tem Facebook. Todo professor usa o WhatsApp. Claro, estou generalizando, mas a maioria tem. Então, isso quer dizer que o professor já tem a tecnologia na sua mão. Ele precisa agora aprender a usar pedagogicamente. Até onde essa tecnologia vai? Até onde o game vai me ajudar? Até onde o game pode ajudar o menino no processo de aprendizagem? Tá?
Esse é um grande desafio e eu diria que nessa área, vamos chamar assim, passa a ser o grande desafio atual. Até porque a tecnologia ela anda muito, ela evolui muito. Então você já tem muitos jogos que são claramente jogos educacionais. Ou seja, já saíram daquela ideia de ser somente um jogo pelo puro e livre entretenimento para ser um jogo educativo. Ele tem a finalidade disso e também é um jogo. Isso é muito importante. O que vai acontecer? O aluno vai se motivar? Muito provavelmente, muito provavelmente. Né? O aluno vai gostar disso? Bom, vai ser uma porta para ele poder fazer. Acho eu que não vai ficar no jogo em si. Se o professor souber usar, o jogo passa a ser um momento, uma das partes da aprendizagem que ele pode levar o menino a outras dessa, a fazer visitas em museus virtuais, a fazer passeios, né, em outras realidades, que ele está aqui, mas ele pode muito bem conhecer outros países e outras culturas, tá? Então, por isso ele pode se apropriar. Agora, é um desafio. É um desafio, sabe por quê? Porque muda a nossa lógica de educação. Algum complemento a essa fala ainda? Não, o Sérgio pontuou muito bem. Esse é o nosso futuro, essa é a era da cybercultura e a gente está inserido nela, não tem como fugir, Valdir. A nossa questão principal é essa. Então vamos pegar um outro ponto, a questão do cyberbullying, né? E aí é uma coisa que tem crescido muito, né, ultimamente. Como conviver com isso em e jogos, como combater? Sim, em jogos de apostas, ele é virtual também. Cybercondria, que é o termo vinculado à hipocondria. Bullying, cyberbullying. Então, como eu disse anteriormente, tudo está atrelando agora nesses componentes anteriores à tecnologia em si. Bom, o cyberbullying, existem diversos relatos, artigos publicados, né, na literatura científica falando o quanto ele é danoso e ele pode inclusive ser mais danoso do que o bullying presencial, né, que ele é um tipo de bullying virtual esse que coloca-se ameaças, palavras que destroem a outra pessoa, a autoestima dela, a configuração que ela tem de si, do self. E em muitos casos, Valdir, os relatos apontam que leva-se ao suicídio. Pessoas que enviam mensagens falando, olha, o mundo seria muito mais interessante sem ti. E a pessoa avalia aquilo como uma realidade e ela tenta, inclusive, ceifar a sua própria vida. É uma temática nova, é mais difícil ter acesso porque muitas vezes o adolescente não comunica aos familiares nem para outras pessoas o que está acontecendo contra ele. E em outros momentos o bullying ou então o discurso de ódio na internet não é somente para uma pessoa, mas para várias pessoas também. Então, o que a gente vê constantemente na internet, né, infelizmente, é esse discurso massivo de ódio de pessoas que não filtram suas informações e direcionam ou a grupos ou para um ser em específico. E são temáticas ainda que estão sendo estudadas, Valdir. Existem poucas estratégias eficazes para lidar com elas ainda. Professor Sérgio. Eu concordo com o Igor, porque é um fenômeno avassalador, né? Se antigamente, sem internet, você contava uma fofoca e ia demorar alguns dias para chegar a um determinado destino, hoje qualquer coisa que você fez na internet já está disseminado imediatamente. E aí o cyberbullying ganha uma dimensão que a gente ainda não tem toda a propriedade para saber onde é que está. Agora, uma das questões que eu vejo como muito importante é você, vamos chamar assim, rapidamente, quando souber disso, tentar quebrar esse circuito. Porque o que ele faz, né? O bullying e o cyberbullying? Ele é a disseminação sem deixar a pessoa participar disto. Ou seja, ele conta uma coisa e não deixa a pessoa intervir nisso. Então, quanto mais cedo a gente entrar nisso, para poder abrir essa jogada, vamos ver o que é isso aí, tá? Isso é uma estratégia. Agora, claro, é muito complicado, sem dúvida nenhuma, pela velocidade com que isso acontece. Agora, eu volto a insistir, Valdir, se existe esse lado do cyberbullying e ele é forte, existe o outro lado. Então, o outro lado também serve para combater o cyberbullying. Que outro lado é esse, né? São os lados onde as redes sociais funcionam, vamos chamar assim, para a aproximação, para a dinamização da vida. Pronto, o programa está chegando ao final, então, e a gente já falou muito assim, de aspectos negativos, então para a gente terminar para cima, vamos falar desses aspectos positivos, né? A sociabilização, ela tem sido muito mais possível graças também às redes sociais. Né? E aí a presença da foto, né? O selfie que segue, né? Ou seja, uma série de benefícios que também surgem a partir da internet. Então, professor Igor, assim, o senhor tem 1 minuto para falar sobre isso, depois o professor Sérgio, a gente encerra o programa. Só falando sobre a perspectiva do Baleia Azul novamente, existe o Baleia Rosa, que a intenção dele é justamente colocar o oposto. Ao invés de você colocar como Baleia Azul regras
dinâmicas para você ceifar sua própria vida ou se machucar, provar que você tem algum tipo de componente heróico, autodestrutivo, o Baleia Rosa promove a saúde mental. Então, na internet existem vários grupos de apoio, por exemplo, a relacionamentos tóxicos, abusivos, grupos que ouvem outras pessoas falarem sobre questões vinculadas à depressão, transtornos alimentares. Então, existe sim, de fato, uma força oposta que vai acolher essas pessoas que estão passando por dificuldades. Então, como eu disse anteriormente, tecnologia tem também seu aspecto positivo e tem pessoas de bem e querem provocar o bem na internet para outras pessoas também. Professor Sérgio. Eu creio que a gente, de fato, está numa nova cultura, como você iniciou o programa, e é nessa cultura que a gente vive e vai encontrar os meios de vivê-la melhor, né? E, sem dúvida nenhuma, a participação nesse mundo tecnológico da internet, ele tem os seus grandes fascínios lá e nós podemos intervir. Ele não está aí para a gente simplesmente acatar ou, como antigamente dizia, engolir isso. Não, ele está aí para a gente participar nele. Existe muito cyberativismo, pessoas que estão aí para tentar mudar a realidade e convidar pessoas para poder fazer parte disso. Então, acho que esse é um desafio muito grande para nós. E no meu caso, no campo educacional, o desafio cada vez maior de encontrar essas novas formas de educar, de aprender, com o uso dessas tantas tecnologias. E por incrível que pareça, exatamente hoje, onde a gente está falando sobre internet, né, a nossa internet deu um probleminha e eu estava com o tablet aqui e ficamos sem as perguntas dos telespectadores. Então a gente pede desculpa por isso, agradecemos a vocês, agradecemos a você que também nos acompanhou em casa. O programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. A todos uma boa noite.